Dentro dos nossos 4 pilares, hoje eu vou falar de conceito. E um conceito bem importante, que é sobre os raios-x. E aí parece um conceito básico, mas o que você sabe sobre ele? Eu quero te convidar para ampliar um pouco a sua visão e sempre lembrando que aqui o nosso foco é o foco físico. Então, lembrando da sua definição, os raios-x são ondas eletromagnéticas. Então, isso significa que é formado tanto por um campo elétrico quanto um campo magnético. E raio-x nada mais é do que energia. Esse é um ponto importante. Que características esta radiação tem? Ela vai ter alta energia, tem alta frequência, tem curto comprimento de onda. E como essa energia, como essa radiação ela é produzida? Ela é produzida a partir da interação de elétrons quando colidem no alvo metálico. E aí ocorre essa interação e nós vamos ter produção de raio-x a partir de 2 processos. Raio-x de freamento e raio-x característico. E para isso a gente precisa de um dispositivo. Que dispositivo é esse? É a ampola ou também chamado de tubo de raio-x. Todo esse processo ocorre dentro desse dispositivo, no qual nós não temos material radioativo nenhum. Esse é o ponto importante. Muita gente acha que por conta disso produzir uma radiação é material radioativo, mas não é. Eu não tenho nenhum material radioativo. Na verdade, o grande responsável por essa produção é um material chamado tungstênio, no qual ele não é radioativo. Outro ponto importante que eu acredito que vale a pena a gente destacar aqui é o que você controla desse processo. Então, desse processo de produção dessa radiação, você controla a quantidade dessa radiação, você controla o poder de penetração que essa radiação tem e também a exposição, quanto tempo essa radiação ela vai ser produzida. Então veja que esse é um parâmetro de controle seu. Mas aí quais são os fatores que você não controla? Todos aqueles que estão relacionados ao projeto do equipamento. Assim como outro parâmetro que é a filtração inerente, que essa você também não controla. A partir do momento que você tem a produção dessa radiação, ela vai interagir com a matéria. Nesse caso, pensando na formação da imagem, ela vai interagir com o nosso paciente a partir de 4 processos que existe de interação da radiação com a matéria. O efeito Thomson, também conhecido como espalhamento coerente, o efeito fotoelétrico, o espalhamento Compton e a produção de pares. Esses são processos de interação da radiação com a matéria. Porém, para o raio-x diagnóstico, nós vamos ter a predominância do efeito fotoelétrico e do espalhamento Compton. Os demais vão ocorrer para outras energias, como por exemplo, a produção de pares. Ela não ocorre para o raio-x diagnóstico. Entender bem esses processos é importante porque esse processo é responsável pela formação da imagem. E o profissional das técnicas radiológicas, ele entrega como resultado final exatamente a